A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta há mais de 10 anos. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Maravilha! Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a divulgação do cristianismo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Em nossa caminhada, a intenção da vida é sempre esta: fazer você cada vez mais consciente da força infinita depositada no mais íntimo do seu ser. Quando você tem medo de alguma coisa ou vacila diante da adversidade, já está de antemão decretando a sua própria derrota. Isso porque o seu suposto inimigo ou a sua suposta adversidade não tem força alguma. E se você cai em algum momento, é pura e simplesmente porque você, pelos condicionamentos religiosos do passado, que não tinham nada a ver com a verdade divina, acreditou na força do mal, esquecendo-se do poder infinito que sempre esteve contigo, desde o seu nascimento. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a divulgação do cristianismo. As tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo. Pelo que tem sido este ministério, segundo a misericórdia de que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, lembrando do evangelista João e também apóstolo, que disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas ao Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por isso que nós sempre dizemos que Jesus é aquele sol de primeira grandeza, né? Que dissipou as trevas dos nossos corações, da nossa mente, trazendo um mundo novo,
mais amor e alegria, porque o cristão que vivencia de fato os ensinamentos deixados pelo Cristo tem esperança em dias melhores, fé no futuro, sabedor de que a morte não existe. Todas as tribulações que ora enfrentamos, elas são passageiras. Mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois de 5 a 11. Necessidade do bom ânimo, deter nas coisas espirituais. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, por quê? A mudança ela é interior, não exterior. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é o do céu. O que é do céu nós entendemos por mundo espiritual, não é? Se todavia estamos vestidos, não fomos chamados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 2 Coríntios 4, 16, 18 e também capítulo 5, versículos de 1 a 6. Então nós estamos estudando aqui as informações do cristianismo deixadas por Paulo de Tarso. O que muitos religiosos dentro do cristianismo não estudam. Passam apenas as vistas ali em alguns pontinhos, mas não estudam. Grande parte de certas correntes religiosas estão presas ao Velho Testamento. Outras presas apenas a um sermão, né, que é uma passagem dos evangelhos. Dificilmente os cristãos estudam realmente Paulo de Tarso, aquele ser que foi mais importante depois do Cristo para o cristianismo. Cuidados com os falsos profetas. A gente sempre alerta com relação a isso, né? Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não nos abraçaste, com razão o sofrereis. Isso Paulo estava orientando aquelas comunidades nascentes do cristianismo para ter muito cuidado, né, com os aproveitadores que estavam ali aparecendo. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Mas que eu faço, farei por cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando assim apóstolos do Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os teus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos que será conforme suas obras. 2 Coríntios 11, de 3 a 7, 12 e 15. Aqui ele faz uma figura alegórica de Satanás, que são as coisas trevosas, né? Ou espíritos enganadores que muitas vezes se apossam
de pessoas que não têm um verdadeiro segmento moral e são ali realmente enganadas. A Epístola aos Romanos é uma maravilhosa apologia à fé, defendida por Paulo de Tarso, que afirma que o justo viverá pela fé. Esse é o lema central de todos os nossos irmãos de fé evangélica, protestante, né? Segundo a qual o homem vive pela fé. O que eu discordo completamente, né? E próprio Paulo, ele vai depois falar sobre o amor, ele, inclusive no capítulo 13 da 1 Coríntios, que nós estudamos por esses dias. E hoje permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Aí Jesus deixou bem claro que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, está toda a lei e os profetas. Portanto, a maior virtude é o amor. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos a boa ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, seja cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono no mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. As epístolas aos Coríntios refletem o compromisso de Paulo sempre confiar e esperar no Cristo, como também nos aconselha Emmanuel. Então, além de Paulo de Tarso, nós temos informações deixadas pelo benfeitor Emmanuel sobre o amor do Cristo, a presença de Deus em nós. Epístola aos Gálatas. Os Gálatas viveram na Galácia, antiga província romana, região situada no centro da Ásia Menor. Atualmente fica próxima de Ankara, na Turquia. A Galácia original era formada de diversos povos e abrigava várias comunidades cristãs primitivas. Os Gálatas originais eram celtas que, vindo da Europa Central, tinham invadido a Ásia Menor e se estabeleceram ali no século III a.C. Mas os soberanos da Galácia estenderam seu poder sobre os territórios vizinhos, povoados por outros grupos étnicos. Esses grupos foram incluídos na província da Galácia e eram gálatas no sentido político, embora não no sentido étnico. Alguns desses grupos pertenciam às cidades de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram evangelizadas por Paulo e Barnabé por volta de 47 anos depois de Cristo. Nesta carta, escrita possivelmente entre 48 e 55, foi enviada em especial às igrejas de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e talvez à Galácia étnica. Paulo faz uma apaixonada súplica aos cristãos das diferentes igrejas para que não se desviem do Evangelho. Eles estavam propensos a dar ouvidos a certos mestres que os exortavam a acrescentar à sua fé em Cristo alguns traços característicos do judaísmo, em particular a circuncisão. Esses mestres tentavam também diminuir a autoridade de Paulo, insistindo em que ele estava em dívida para com os líderes eclesias de Jerusalém por sua delegação apostólica e não tinham nenhum direito de desviá-los da prática judaica de Jerusalém. A epístola pode ser lida contra o pano de fundo do ressurgimento do nacionalismo militante da Judéia nos anos após 44 depois de Cristo. Esses militantes, que vieram a ser chamados de zelotes, tratavam os judeus que confraternizavam com gentios como traidores.
Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Gálatas. A análise dos ensinamentos que se seguem devem considerar sempre a ação dos zelotes, que desejavam, por um lado, que os judeus convertidos voltassem ao judaísmo e, por outro lado, desmoralizar a mensagem cristã e a Paulo, considerado traidor por ter se tornado cristão. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 12, capítulo 2, versículos 15 a 17 e capítulo 3, versículo de 1 a 4. Fidelidade ao Cristo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículos 11 e 12 e versículos também 22 a 29. O homem com o Cristo livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 2, 5 e 6, 13 e 14 e 22 a 25.
A carta aos Gálatas sintetiza a necessidade de se manter fiel ao Cristo em benefício do próprio progresso espiritual. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmios aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos da recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Epístola aos Efésios. Os efésios eram os habitantes de Éfeso, cidade situada na costa ocidental da Ásia Menor, atualmente pertencente à Turquia. Era sede da comunidade cristã a que a Epístola aos Efésios é dirigida, geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia. Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo, desde a Palestina até Roma. Atos dos Apóstolos descreve Éfeso como o ponto culminante da atividade missionária de Paulo, e foi de Éfeso que Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios. Do período clássico ao bizantino, Éfeso exerceu hegemonia na região jônica. Era famosa pelos seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos. Não admira que Paulo seja visto ensinando todos os dias na escola de Tirano, em Éfeso, durante 2 anos. Atos capítulo 19, versículo 9, que João tenha, aos que se conta, escrito o 4º evangelho em Éfeso, e que tenha sido o local da conversão de Justino, mártir, o primeiro filósofo cristão. À época da instalação do cristianismo primitivo, Éfeso possuía cerca de 250 mil habitantes, constituindo-se um dos centros urbanos e comerciais que mais rapidamente cresceram nos domínios romanos do Oriente. Segundo Flávio Joséfo, embora na sede existisse uma expressiva comunidade judaica, de onde saíram inúmeros cristãos convertidos, a cidade também era famosa como centro de magia e taumaturgia. Havia inúmeros exorcistas, judeus e gentílicos, como o famoso pagão Apolônio de Tiana. Existiam também ali inúmeros templos e panteões, objeto de cultos e rituais aos deuses, sendo o mais importante o templo consagrado à deusa Artemisa, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Epístola aos Efésios foi escrita entre os anos 61 e 63, quando Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e faz parte do grupo das cartas denominadas Epístolas do Cativeiro. Éfeso, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículos de 1 a 13, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 19 a 22. A autenticidade desta epístola é questionada. Em 1729, o teólogo inglês Edward Evanson colocou publicamente pela primeira vez a questão. No século XIX, estudiosos alemães chegaram à mesma conclusão. A epístola não era de Paulo. Este é o pensamento atual, mantido pela maioria dos pesquisadores. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Onde Jesus espera. Onde a dor enternece e a injúria desafia. Onde a esperança mora em tratos de amargura. Onde o pranto e a aflição, surgindo de mistura,
entretecem na sombra a angústia ou rebeldia, onde a penúria irrompe e súbito anuncia chaga, exaustão, nudez, tristeza, desventura, onde a orfandade chora e a viuvez se enclausura, no lar de provação, onde a noite é mais fria, onde a lama se espalha, onde a treva pragueja, reclamando o perdão e a prece benfazeja, onde o sarcasmo espanca, onde o mal se descerra, onde possas servir. Eis o lugar do mundo, onde Jesus te espera o trabalho fecundo, para exaltar no amor a redenção da terra. Muitos nos perguntamos ainda: o que posso fazer pelo mundo? De que forma posso ajudar? De que maneira posso servir? Se estamos dispostos a fazer parte da cura do planeta, certamente encontraremos inúmeras maneiras de sermos úteis. Algumas delas mais óbvias e próximas do que possamos imaginar. Observemos ao redor, primeiro na família, e nos perguntemos: do que precisa minha família? A dor, o pranto, a aflição, muitas vezes estão por aí, até sem nem mesmo percebermos. Quando foi a última vez que conseguimos ter uma boa conversa com alguns familiares, dispostos a ouvir, a escutar suas mazelas, dispostos a sermos uma companhia amiga que não julga e não condena? Não temos tempo para os nossos. Por que será? Pensemos também em parentes um pouco mais distantes, aqueles que só encontramos vez ou outra. Como estão? Há quanto tempo não mostramos interesse por eles, por suas vidas, por suas dificuldades? Quase sempre falamos deles nos momentos de conversa sobre a vida alheia, apontando seus defeitos, qualificando-os como aqueles que não auxiliam em nada. Olhemos para os colegas de trabalho, as pessoas que eventualmente prestam serviços em nosso lar, os amigos mais próximos. Do que eles estão precisando? Temos sido uma presença luminosa nessas vidas? Ou apenas mais um? Finalmente, os caídos da sociedade, esses que desfilam por onde quer que vamos diariamente. Qual tem sido nossa relação com eles? Alguma palavra, pelo menos? Onde a indiferença os torna praticamente invisíveis. Conseguimos mostrar que os estamos vendo? Muitos deles querem apenas se sentir gente, sentir que existem neste mundo tão egoísta que construímos. Oportunidades não faltam. Jesus nos espera em todos os cantos. Ele conta conosco em várias frentes. Não precisamos nos sentir ansiosos dizendo: não consigo atender a todos. Atendamos aos que estiverem ao alcance das nossas forças. Se cada um fizer um pouco, logo seremos uma equipe como nunca se viu antes na Terra. E todos serão atendidos em suas necessidades primárias, do corpo e da alma. Aliás, essa é uma das características do novo mundo que iremos construir. Estaremos olhando uns pelos outros. Assim sigamos. Jesus aguarda a nossa demonstração de que desejamos seguir-lhe as diretrizes de luz. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemos-nos na sombra ou revelamos-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está fadado ao mal, em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a realidade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para que não encerramos a própria conduta em opiniões inomináveis. Meus amados irmãos, sejamos cristãos sinceros. É muito triste observarmos
Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não seguem o Cristo? Vamos refletir sobre o que falamos. Se somos cristãos, devemos seguir as orientações do Cristo. Muita paz a todos e que Ele nos abençoe. Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar mais uma vez do nosso programa O Espiritismo Está no Ar. Junto com você, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos